Nunca imaginei que o filho que carreguei no ventre por 9 meses tentaria me matar com as próprias mãos. Meu nome é Márcia Silva, tenho 58 anos, e esta é a história mais chocante da minha vida. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite, já me conte de onde você está ouvindo essa história. Tudo começou numa terça-feira de março de 2024. Eu estava no escritório da minha empresa de confecções quando senti uma dor forte no peito. Era como se alguém estivesse apertando meu coração com uma morsa. A dor irradiava para o braço esquerdo e eu mal conseguia respirar. Minha secretária, Júlia, vendo meu rosto pálido e a forma como eu me curvava sobre a mesa, imediatamente chamou o SAMU. "Senhora Márcia, fique calma, a ambulância já está vindo", gritava ela, enquanto eu tentava não entrar em pânico. Em 15 minutos, que pareceram horas, os paramédicos chegaram e me levaram rapidamente para o Hospital Santa Casa. No pronto-socorro, o médico foi direto. "Senhora Márcia, a senhora teve um infarto leve. Nada grave, mas precisamos mantê-la em observação por alguns dias para monitorar sua condição cardíaca." Fiquei aliviada. Afinal, aos 58 anos, e sendo empresária, sempre temi que o estresse do trabalho pudesse afetar minha saúde. Meus 2 filhos foram avisados imediatamente. Ana, minha caçula de 29 anos, que é médica cardiologista em São Paulo, disse que tentaria voltar assim que possível, mas estava no meio de uma cirurgia importante. Roberto, meu primogênito de 32 anos, apareceu no hospital em menos de 1 hora, ainda vestindo o terno do trabalho. "Mãe, que susto você me deu", disse ele, beijando minha testa com cuidado. Quando recebi a ligação da Júlia, pensei o pior. Mas algo no olhar dele me incomodou desde o primeiro momento. Não era a preocupação genuína que eu via refletida em seus olhos. Era ansiedade. Uma ansiedade estranha, quase calculista. Durante a primeira noite no hospital, Roberto ficou no quarto conversando comigo sobre amenidades. O tempo, como estava a empresa, se eu precisava de alguma coisa. Mas gradualmente, as perguntas dele começaram a tomar um rumo estranho. "Mãe, você já atualizou seu testamento recentemente?" Ou, "Você chegou a falar com o doutor Eduardo sobre a divisão da herança?" Achei completamente bizarro. Por que um filho se preocuparia com herança quando a mãe acabou de ter um infarto? Qualquer filho normal estaria preocupado apenas com minha recuperação, perguntando sobre dores, medicamentos, quando eu receberia a alta. "Roberto, por que está perguntando isso agora?" Questionei, tentando entender. "Ah, mãe, é que... sei lá, essas coisas acontecem e a gente nunca sabe, né? É melhor ter tudo organizado", respondeu ele, desviando o olhar. No segundo dia, enquanto Roberto estava no corredor falando ao telefone, consegui escutar algumas frases através da porta entreaberta. "Não, ainda não. Ela está bem. Preciso resolver isso logo. Eles estão me pressionando. Não posso esperar muito mais tempo." Quem estava pressionando meu filho? E resolver o que exatamente? Minha cabeça começou a trabalhar, conectando pontos que eu não queria ver. Quando ele voltou para o quarto, tentei perguntar se estava tudo bem com ele, se precisava de alguma ajuda. Mas Roberto desconversou rapidamente. "Ah, mãe, só uns problemas bobos do trabalho. Nada que não se resolva. Não se preocupe com isso. Foque em se recuperar." Mas eu conhecia meu filho melhor do que ninguém. Roberto sempre foi ambicioso e determinado, características que eu admirava. Mas nos últimos meses ele estava completamente diferente. Nervoso, irritado, sempre checando o celular como se esperasse uma ligação urgente. E agora essas perguntas insistentes sobre testamento e herança. Na terceira noite, fingindo dormir, ouvi Roberto conversando baixinho no corredor com alguém pelo telefone. "Ela é dona de tudo. A empresa vale mais de 10 milhões. Eu sou o filho mais velho. Seria o herdeiro natural. Só preciso de mais alguns dias." Meu sangue gelou completamente. Roberto estava falando sobre minha morte como se fosse uma simples oportunidade de negócios, como se estivesse calculando lucros futuros. Foi nesse momento que a terrível realidade me atingiu como um raio. Meu próprio filho estava planejando algo absolutamente impensável contra mim. Minha desconfiança sobre Roberto só aumentou nos dias seguintes.
Eu tentava me convencer de que estava sendo paranoica, que o estresse do infarto estava me fazendo imaginar coisas. Mas os sinais eram impossíveis de ignorar. No quarto dia de internação, por volta das 10 da noite, Roberto estava sentado na poltrona ao lado da minha cama, mexendo nervosamente no celular. O aparelho tocou e ele atendeu rapidamente, saindo para o corredor. Fingi estar dormindo, mas mantive os ouvidos atentos. Alô? Sim, eu sei que já passou do prazo. Não, eu não tenho o dinheiro agora, mas vou ter em breve. Escuta, só me dá mais alguns dias, no máximo uma semana. Meu coração disparou. Roberto estava devendo dinheiro para alguém, e pelo tom de voz da pessoa do outro lado, que eu conseguia ouvir mesmo de longe. Não eram credores comuns. Não vou fugir. Olha, minha mãe está internada. Ela tem uma empresa que vale milhões. Quando as coisas se resolverem, eu vou ter acesso a tudo. As palavras dele me gelaram até os ossos. Quando as coisas se resolverem, o que diabos isso significava? A conversa continuou. São 400 mil reais, eu sei. Jogo é assim mesmo. Às vezes a gente perde. Mas eu vou conseguir. Confia em mim. Só não faz nada precipitado, ok? 400 mil reais. Roberto devia 400 mil reais para alguém, provavelmente agiotas ou pessoas ligadas a jogos ilegais. E estava falando da minha empresa como se fosse a solução para os problemas dele. Quando ele voltou para o quarto, eu fingia dormir profundamente. Roberto se aproximou da minha cama e ficou me observando por alguns minutos. Senti seu olhar fixo em mim, e por um momento tive medo de abrir os olhos. Desculpa, mãe, murmurou ele baixinho, achando que eu não podia ouvi-lo. Mas eu não tenho escolha. Eles vão me matar se eu não pagar. No dia seguinte, Roberto chegou mais cedo que o habitual, trazendo flores e bombons, sendo excessivamente carinhoso. Mas eu já tinha percebido o padrão. Quanto mais gentil ele ficava, mais eu suspeitava de suas intenções. Mãe, você está se sentindo melhor hoje? Perguntou, arrumando as flores no vaso. Sim, filho. Os médicos disseram que talvez eu receba alta na próxima semana. Respondi, observando sua reação. O rosto de Roberto se contraiu levemente. Próxima semana? Ah, que bom, disse ele, mas sua expressão dizia o contrário. Durante a tarde, enquanto eu cochilava, acordei com Roberto conversando ao telefone novamente, dessa vez dentro do próprio quarto, achando que eu estava dormindo profundamente devido aos medicamentos. Ela está melhorando. Não vai dar para esperar ela receber alta. Tem que ser aqui mesmo, no hospital. É mais fácil fazer parecer natural, entende? Meu sangue gelou. Roberto estava planejando fazer alguma coisa comigo ali mesmo no hospital e queria que parecesse natural. A realidade me atingiu como uma avalanche. Meu próprio filho estava planejando me matar. Como assim, como? Cara, ela está ligada em um monte de aparelhos. Um cabo solto, um remédio a mais. Essas coisas acontecem em hospital. Ninguém vai suspeitar. Eu queria gritar, queria correr, mas estava presa naquela cama de hospital, conectada a fios e sondas. Meu próprio filho, a pessoa em quem mais confiava no mundo, estava planejando friamente meu assassinato. Hoje à noite não dá, tem muita enfermeira circulando. Amanhã de madrugada é melhor, entre 3 e 4 da manhã. É quando tem menos movimento. Roberto estava marcando o dia e a hora da minha morte, como se fosse um compromisso de trabalho. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto, enquanto eu fingia dormir. Quando ele finalmente desligou o telefone e saiu do quarto, minha mente disparou. Eu tinha menos de 24 horas para salvar minha própria vida. Precisava pensar rápido, agir com inteligência. Não podia contar para os médicos. Quem acreditaria que um filho planejava matar a própria mãe? Não podia ligar para a polícia sem provas concretas. Mas havia pessoas em quem eu podia confiar. Dr. Eduardo, meu advogado de 30 anos, e Ana, minha filha. Naquela noite, enquanto Roberto fingia se despedir carinhosamente, beijando minha testa e dizendo: "Durma bem, mãe", eu já sabia exatamente o que fazer. Se meu filho queria jogar esse jogo, eu jogaria também, mas pelas minhas regras.
Naquela noite, depois que Roberto saiu do hospital, eu sabia que tinha poucas horas para salvar minha própria vida. Minha mente trabalhava a 1000 por hora, tentando elaborar um plano que pudesse me proteger e, ao mesmo tempo, expor a verdadeira face do meu filho. Às 11 da noite, quando o movimento no hospital diminuiu, peguei meu celular com mãos trêmulas e liguei para Dr. Eduardo Mendes, meu advogado há mais de 30 anos. Ele conhecia toda a minha família e sempre foi como um pai para mim desde que meu marido morreu. Márcia, meu Deus, como você está? Soube do infarto, mas Roberto disse que você estava bem, atendeu ele preocupado. Eduardo, preciso que você venha ao hospital amanhã cedo, antes das 7 da manhã. Traga papéis para a alteração do meu testamento. É urgente, disse baixinho, olhando para a porta. Alteração do testamento? Márcia, o que aconteceu? Você está bem? Não posso explicar pelo telefone, mas é questão de vida ou morte. Literal. Por favor, confie em mim. E venha discretamente, não conte para ninguém. Principalmente não para Roberto. Dr. Eduardo ficou alguns segundos em silêncio. Ele me conhecia bem o suficiente para saber que eu não falaria assim sem motivo sério. Está bem, Márcia. Estarei aí às 6:30 da manhã. Você me deixou preocupado. Obrigada, Eduardo. Você sempre foi como um pai para mim. Depois de desligar, respirei fundo e fiz a segunda ligação mais importante da minha vida. Ana estava em São Paulo e eram quase 00:30. Mãe, aconteceu alguma coisa? Você está pior? Atendeu Ana imediatamente, com aquela voz preocupada de filha e médica. Ana, minha filha, preciso que você volte para cá agora. Pega o primeiro voo da manhã. Mãe, você me assustou. O que houve? Os médicos ligaram? Não é sobre meu coração, Ana. É sobre seu irmão. Fiz uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. Roberto está planejando me matar amanhã de madrugada. O quê? Mãe, você deve estar confusa por causa dos medicamentos. Ana, escuta sua mãe. Eu ouvi ele falando ao telefone. Ele deve 400 mil reais para agiotas e está planejando me matar para ficar com a herança. Ele marcou para amanhã entre 3 e 4 da manhã. O silêncio do outro lado durou quase 1 minuto. Ana, sendo médica, sabia reconhecer quando alguém estava lúcido ou delirando. Mãe, você tem certeza do que está dizendo? Isso é muito grave. Tenho, minha filha. Por isso preciso que você venha. E traga sua credencial de médica. Vai ser importante. Eu pego o voo das 6 da manhã. Chego aí às 8. Mãe, se for verdade o que você está dizendo... É verdade, Ana. E preciso da sua ajuda para provar isso. Depois de desligar, fiquei deitada na escuridão, planejando cada detalhe. Se Roberto realmente tentasse algo, eu precisava de testemunhas e evidências. Não bastava apenas sobreviver. Eu precisava que ele fosse punido pelo que estava planejando fazer. Às 2 da manhã, fingi estar dormindo quando ouvi passos no corredor. Era Roberto, caminhando devagar, tentando não fazer barulho. Ele passou pela porta do meu quarto algumas vezes, como se estivesse checando se havia enfermeiros por perto. Meu coração disparou. Seria agora? Ele tinha mudado o horário? Mas Roberto apenas olhou pela janela da porta e continuou caminhando. Provavelmente estava reconhecendo o terreno, vendo qual seria o melhor momento para agir. Às 5 da manhã, Dr. Eduardo chegou discretamente ao hospital. Eu já estava acordada, esperando. Ele entrou no quarto com uma pasta de documentos, visivelmente preocupado. Márcia, conte-me tudo, disse ele se aproximando da cama. Expliquei toda a situação, as dívidas de Roberto, as conversas que ouvi, o plano dele para me matar. Dr. Eduardo ficou pálido. Meu Deus, Márcia, isso é monstruoso. Vamos chamar a polícia agora. Não, Eduardo. Precisamos de provas. Se chamarmos a polícia agora, Roberto vai negar tudo e nunca vamos conseguir provar. Mas se ele tentar mesmo fazer algo e estivermos preparados, o que você está pensando? Vamos mudar meu testamento agora, removendo Roberto completamente. E quando Ana chegar, vamos preparar uma armadilha. Se Roberto tentar me matar, ele vai cair direto nela. Dr. Eduardo balançou a cabeça, impressionado. Você sempre foi inteligente, Márcia.
Mesmo numa situação dessas, consegue pensar com clareza. Começamos imediatamente a preparar os documentos. Em 2 horas, quando Ana chegasse, eu estaria pronta para enfrentar meu próprio filho e descobrir até onde ele estava disposto a ir por dinheiro. A verdade é que no fundo do meu coração, eu ainda esperava estar errada sobre Roberto. Mas minha mente racional me dizia que precisava estar preparada para o pior. E o pior ainda estava por vir. Era 3h15 da madrugada, quando ouvi os passos familiares se aproximando do meu quarto. Meu coração disparou, mas forcei-me a manter a respiração calma e regular. Dr. Eduardo tinha ido embora às 2 da manhã, depois de finalizarmos toda a documentação, e Ana chegaria em algumas horas. Por enquanto, eu estava sozinha para enfrentar o que estava por vir. Roberto entrou no quarto silenciosamente, como uma sombra. Pela luz fraca do corredor, pude ver sua silhueta se movendo devagar, verificando se eu estava dormindo. Mantive os olhos fechados, respirando de forma profunda e regular, como se estivesse em sono profundo devido aos medicamentos. Ele ficou parado ao lado da minha cama por alguns minutos, apenas me observando. Podia sentir seu olhar fixo em mim, e foi uma das sensações mais assustadoras da minha vida. Este era o menino que eu havia ninado no colo, que eu havia ensinado a andar, a quem eu havia dado tudo na vida, e agora ele estava ali, preparando-se para me matar. Desculpa, mãe, murmurou ele baixinho, achando que eu não podia ouvi-lo. Mas eles vão me quebrar as pernas se eu não pagar. E você já viveu sua vida. Essas palavras me gelaram até os ossos. Como um filho podia justificar o assassinato da própria mãe dessa forma tão fria e calculista? Roberto se moveu em direção ao equipamento de oxigênio. Ouvi o ruído suave dele mexendo nos controles. Minha estratégia era fingir estar inconsciente e deixar que ele fizesse o que planejava, mas sem me colocar em perigo real de morte. Senti imediatamente quando ele reduziu drasticamente o fluxo de oxigênio. Não desligou completamente, isso seria muito óbvio, mas diminuiu para um nível que, em algumas horas, poderia causar sérios problemas ou até mesmo a morte, especialmente para alguém com problemas cardíacos. Esta é a última vez que você respira com facilidade, mãe, sussurrou ele ao meu ouvido, sua voz carregada de uma frieza que me fez estremecer internamente. Eu havia treinado minha mente para este momento. Comecei a controlar minha respiração conscientemente, inspirando mais profundamente sempre que possível, mas de forma que parecesse natural. Também diminuí gradualmente o ritmo da respiração, como se estivesse entrando em um estado mais crítico. Roberto se afastou da cama e ficou me observando por alguns minutos, esperando para ver algum sinal de que o plano estava funcionando. Forcei-me a parecer mais pálida, relaxando completamente os músculos do rosto. Vai ser rápido, mãe. Você nem vai perceber, disse ele, tocando levemente minha mão. E eu vou cuidar bem da empresa, prometo. A hipocrisia nas palavras dele me deixou nauseada, mas mantive a compostura. Roberto pegou seu celular e fez uma ligação. Está feito, disse ele baixinho ao telefone. Reduziu o oxigênio. Vai parecer que foi uma complicação natural do infarto. Ninguém vai suspeitar. Quando você acha que... Ouvi uma voz abafada do outro lado. Algumas horas. Vou ficar aqui perto, mas não no quarto. Quando os médicos descobrirem, vou estar no corredor, como um filho preocupado que passou a noite no hospital. E o dinheiro? Assim que eu tiver acesso à conta da empresa, você recebe tudo. 400 mil à vista, como combinamos. Roberto desligou e se aproximou da minha cama mais uma vez. Beijou minha testa suavemente. E esse gesto falso de carinho foi quase insuportável. Tchau, mãe. Obrigado por tudo que você fez por mim. Agora é minha vez de cuidar dos negócios da família. Depois que ele saiu do quarto, mantive a farsa por mais alguns minutos, caso ele voltasse para verificar. Quando tive certeza de que estava sozinha, abri os olhos e lentamente ajustei o fluxo de oxigênio para um nível mais seguro, mas não completamente normal. Precisava manter a aparência de que algo estava errado. Minha mente estava clara, apesar do choque emocional. Roberto havia realmente tentado me matar. Não havia mais dúvidas. Não havia mais esperanças de que eu estivesse enganada. Meu próprio filho havia cruzado a linha mais sagrada que existe. Mas agora, eu tinha o que precisava. Certeza absoluta de suas intenções.
Roberto havia falado claramente sobre reduzir o oxigênio. Havia mencionado o dinheiro que devia. Havia explicado como faria tudo parecer natural. Eu havia ouvido cada palavra. Olhei para o relógio. 3h40 da manhã. Ana chegaria em algumas horas, e então poderíamos colocar a segunda parte do plano em ação. Roberto achava que havia vencido, que em algumas horas seria um homem rico e livre de suas dívidas. Mas ele havia subestimado completamente sua mãe. Fiquei ali deitada, controlando minha respiração e preparando-me mentalmente para o que viria a seguir. O jogo havia começado oficialmente, e agora era minha vez de jogar. E eu pretendia vencer. Depois que Roberto saiu do meu quarto, fiquei deitada na penumbra, processando a gravidade do que havia acabado de acontecer. Meu próprio filho havia tentado me assassinar friamente, como se eu fosse apenas um obstáculo em seu caminho para o dinheiro. Mas eu precisava manter a calma e continuar fingindo estar inconsciente. O plano ainda não havia terminado. Por volta das 4h30 da manhã, ouvi Roberto conversando no corredor com alguém, provavelmente uma enfermeira de plantão. Sua voz soava preocupada e convincente. Enfermeira, minha mãe parece estar respirando de forma diferente. Será que é normal após um infarto? Perguntava ele, representando perfeitamente o papel do filho dedicado. Vou dar uma olhada, Sr. Roberto. Às vezes os pacientes cardíacos têm variações na respiração durante a noite, respondeu a enfermeira Carmen, que eu já conhecia dos dias anteriores. Quando ela entrou no quarto para me examinar, mantive os olhos fechados e respirei de forma mais lenta e trabalhosa, como se realmente estivesse passando mal. Carmen verificou meus sinais vitais e ajustou alguns equipamentos. Está tudo dentro do esperado, Sr. Roberto, mas vou anotar no prontuário para o médico avaliar pela manhã, disse ela, sem suspeitar de nada. Roberto agradeceu e permaneceu no corredor. Às 5 da manhã, ouvi-o fazer outra ligação telefônica, falando ainda mais baixo desta vez. Está funcionando perfeitamente, sussurrava ele. A enfermeira já notou que ela está respirando diferente. Quando o médico chegar de manhã, vai parecer que foi uma complicação natural. Tem certeza de que não vão descobrir nada? Perguntou a voz do outro lado. Cara, é impossível. Hospitais são cheios de gente morrendo de complicações. Ninguém vai suspeitar que alguém mexeu no oxigênio. E eu sou o filho dedicado que passou a noite toda aqui, preocupado. E quando você vai conseguir o dinheiro? Assim que ela morrer, eu viro automaticamente o herdeiro principal. A empresa está no nome dela, mas eu sou o filho mais velho. Em uma semana, no máximo 2, eu tenho acesso a tudo. Meu estômago se revirou ouvindo meu filho falar da minha morte com tanta frieza e pragmatismo. 400 mil é só o começo, continuou Roberto. A empresa vale mais de 10 milhões. Vou pagar vocês e ainda sobra muito para mim. Foi o melhor investimento da minha vida. Investimento? Pensei horrorizada. Ele estava se referindo às dívidas de jogo como um investimento que seria pago com minha morte. E sua irmã? Ela não vai querer parte da herança? Ana mora em São Paulo. Trabalha como médica. Ela nem liga para os negócios da família. Sempre foi a filhinha do papai, vivendo no mundo dela. Vai aceitar qualquer coisa que eu oferecer, principalmente se eu disser que a mãe queria que eu cuidasse da empresa. A forma como Roberto falava de Ana também me deixou furiosa. Ele não só estava planejando me matar, como já havia calculado como enganar a própria irmã. Tá bom, cara, mas não esquece que se algo der errado, a conta é sua. Nada vai dar errado. Em algumas horas ela vai estar morta, e eu vou estar livre de vocês para sempre. Roberto desligou o telefone e voltou para o quarto, sentando-se na poltrona ao lado da minha cama. Podia sentir seus olhos me observando, esperando algum sinal de deterioração. Vamos, mãe, murmurou ele baixinho. Não seja egoísta. Você já teve sua vida, construiu seu império. Agora é minha vez. Às 6 da manhã, Roberto saiu novamente para tomar um café, achando que tinha tempo de sobra. Foi então que Dr. Eduardo chegou discretamente, como havíamos combinado. Ele entrou no quarto e se aproximou da minha cama. Márcia! Sussurrou ele. Abri os olhos devagar. Eduardo, graças a Deus você veio. Meu Deus, Márcia, como você está?
Roberto disse no corredor que você passou mal durante a noite. Ele fez exatamente o que eu esperava. Reduziu meu oxigênio por volta das 3 da manhã e ficou esperando eu morrer naturalmente. Dr. Eduardo ficou pálido. Isso é monstruoso. Vamos chamar a polícia agora. Ainda não, Eduardo. Preciso que Ana chegue primeiro. Ela é médica e pode documentar tudo oficialmente. Além disso, quero que Roberto se entregue completamente antes de agirmos. Você tem certeza de que consegue aguentar isso psicologicamente? Tenho que aguentar. É a única forma de garantir que ele seja punido adequadamente. Dr. Eduardo segurou minha mão. Você é uma mulher muito corajosa, Márcia. Seu marido ficaria orgulhoso. Às 7 da manhã, Roberto voltou do café e encontrou o Dr. Eduardo no quarto. Dr. Eduardo, o que o senhor está fazendo aqui tão cedo? Perguntou claramente nervoso. Vim verificar como sua mãe estava passando. Soube que teve uma noite difícil, respondeu o advogado calmamente. Ela parece estar pior. Mas os médicos dizem que é normal. Roberto não sabia que, naquele momento, o testamento já havia sido alterado e ele havia perdido tudo. Também não sabia que sua irmã estava a caminho e que sua mãe havia ouvido cada palavra de seu plano diabólico. O cerco estava se fechando e Roberto nem suspeitava. Às 7h30 da manhã, Dr. Eduardo saiu discretamente do hospital depois de me assegurar que tudo estava preparado legalmente. Roberto ficou no quarto, aparentemente preocupado, mas eu podia ver em seus olhos uma ansiedade diferente. Ele estava esperando que eu piorasse a qualquer momento. Mãe, você está se sentindo bem? Perguntou ele, tocando minha mão com falsa ternura. Você parece mais pálida hoje. Estou me sentindo fraca, filho. Respondi com voz trêmula, mantendo a representação. Sinto como se estivesse faltando ar. O rosto de Roberto se iluminou por uma fração de segundo antes dele conseguir disfarçar com uma expressão de preocupação. Vou chamar a enfermeira, disse ele, apertando o botão de chamada. Alguns minutos depois, a enfermeira Carmen entrou no quarto para verificar meus sinais vitais. Ela era uma mulher experiente, de uns 50 anos, que trabalhava naquele hospital há mais de 20 anos. Bom dia, dona Márcia. Como a senhora está se sentindo? Perguntou ela, começando a verificar minha pressão arterial. Estou com dificuldade para respirar, Carmen. Sinto como se não estivesse recebendo oxigênio suficiente. Carmen franziu o senho e se dirigiu ao equipamento de oxigênio. Roberto ficou tenso, observando cada movimento dela. Que estranho, murmurou Carmen, verificando os controles. O fluxo está muito baixo. Não era para estar assim. Meu coração disparou. Esta era a oportunidade que eu estava esperando. Como assim muito baixo? Perguntei, fingindo confusão. O fluxo está em 2 litros por minuto, mas para sua condição deveria estar em pelo menos 4. Vou ajustar agora mesmo. Roberto começou a suar frio. Talvez alguém esbarrou sem querer durante a noite? Sugeriu nervosamente. Carmen o olhou com uma expressão estranha. Senhor Roberto, esses equipamentos têm travas de segurança. É impossível alguém esbarrar e alterar acidentalmente. Sei lá, então. O importante é que está tudo bem agora, né? Depois que Carmen ajustou o oxigênio, senti imediatamente a diferença. Ela anotou tudo no meu prontuário com uma expressão pensativa. Dona Márcia, a senhora se lembra de alguém mexendo no equipamento durante a noite? Esta era a minha chance. Olhei diretamente para Roberto, que ficou visivelmente nervoso. Carmen, posso falar com você em particular? Pedi baixinho. Claro, dona Márcia. Carmen se aproximou da cama enquanto Roberto tentava ouvir. Carmen, eu preciso te contar algo muito sério, mas preciso que você mantenha sigilo absoluto até minha filha Ana chegar. Ela é médica e vai saber como proceder. O que houve, dona Márcia? Sussurrei no ouvido dela. Meu filho Roberto reduziu propositalmente meu oxigênio durante a madrugada. Eu ouvi ele confessando ao telefone que quer me matar para ficar com minha herança. Carmen ficou chocada, olhando discretamente para Roberto, que estava fingindo mexer no celular. Dona Márcia, isso é muito grave. Tem certeza do que está dizendo? Tenho certeza absoluta. Ele deve 400 mil reais para agiotas e está tentando me assassinar. Por favor, você pode me ajudar como testemunha? Carmen respirou fundo. Como enfermeira experiente,
Ela já havia visto muitos casos estranhos, mas nunca algo assim. Dona Márcia, Isso é terrível. Claro que vou ajudar. O que precisa que eu faça? Continue agindo normalmente, mas fique de olho em tudo. E quando minha filha Ana chegar, ela deve estar chegando a qualquer momento. Conte a ela exatamente o que encontrou no equipamento de oxigênio. Pode deixar. Vou anotar tudo detalhadamente no prontuário também. Carmen se afastou e voltou a falar em tom normal. Dona Márcia, agora com o oxigênio ajustado, a senhora deve se sentir melhor em algumas horas. Vou comunicar ao médico sobre a alteração no equipamento. Roberto ficou ainda mais nervoso. Alteração no equipamento? Mas foi só um problema técnico, né? Senhor Roberto, disse Carmen, olhando diretamente nos olhos dele. Equipamentos de oxigênio não apresentam problemas técnicos que reduzem o fluxo pela metade. Isso só acontece com intervenção manual. Eu não entendo de equipamentos médicos, gaguejou Roberto. Pois é, nem eu esperaria que o senhor entendesse, respondeu Carmen, com um tom que deixava claro suas suspeitas. Às 8h15 da manhã, ouvi passos apressados no corredor. Era Ana chegando, ainda vestindo roupas de viagem e carregando uma mala de mão. Mãe, como você está? Disse Ana, entrando no quarto ofegante. Ana, graças a Deus você chegou, respondi, apertando sua mão. Roberto ficou visivelmente desconfortável com a chegada da irmã. Ana, que bom que você veio. Mãe passou uma noite difícil. Ana me examinou rapidamente com um olhar médico treinado. Mãe, você parece melhor do que eu esperava pela sua voz no telefone. É que a enfermeira Carmen acabou de ajustar meu oxigênio. Ele estava muito baixo. Ana franziu o senho e olhou para Carmen, que havia permanecido no quarto propositalmente. Enfermeira, posso falar com a senhora sobre o quadro da minha mãe? Carmen assentiu. Doutora Ana, encontrei uma situação muito estranha esta manhã. Roberto estava ficando cada vez mais pálido, percebendo que a situação estava saindo do seu controle. O cerco estava se fechando, e agora eu tinha as duas pessoas mais importantes para executar meu plano. Uma testemunha médica qualificada e uma enfermeira experiente que havia documentado tudo. Era hora de Roberto descobrir que sua mãe não era tão indefesa quanto ele imaginava. Carmen começou a explicar para Ana sobre o equipamento de oxigênio, falando em termos médicos que Roberto claramente não compreendia, mas que deixavam evidente a gravidade da situação. Doutora Ana, quando cheguei para o plantão da manhã, o fluxo de oxigênio da sua mãe estava em 2 litros por minuto. Para o quadro cardíaco dela, deveria estar entre 4 e 5 litros. Essa redução não acontece naturalmente. Ana examinou o equipamento com olhar técnico. Enfermeira Carmen, esses equipamentos têm algum tipo de registro interno das alterações? Sim, doutora. Tudo fica registrado com horário. Posso solicitar o relatório técnico. Roberto começou a ficar visivelmente nervoso, passando a mão pelos cabelos repetidamente. Gente, vocês estão complicando uma coisa simples. Deve ter sido algum problema técnico mesmo, disse ele, tentando minimizar a situação. Ana o encarou com uma expressão séria. Roberto, equipamentos hospitalares não falham dessa forma específica. Como médica, posso te garantir que isso foi alteração manual. Ana, você acabou de chegar e já está me acusando de alguma coisa? Eu não te acusei de nada. Apenas expliquei que isso não foi falha técnica. Nesse momento, decidi que era hora de colocar meu plano em ação. Olhei significativamente para Ana e Carmen. Ana, preciso falar com você e com Carmen sobre algo muito importante. Roberto, você pode dar licença por alguns minutos? Mãe, por que você quer que eu saia? Sou seu filho. Posso ouvir qualquer coisa. Roberto, por favor. É conversa entre mulheres sobre exames médicos. Você não vai querer ouvir, disse Ana, apoiando minha estratégia. Relutantemente, Roberto saiu do quarto, ficando do lado de fora da porta, claramente tentando escutar. Assim que ele saiu, fiz sinal para Ana e Carmen se aproximarem da cama. Falei em voz baixíssima. Ana, tudo o que eu te falei no telefone é verdade. Roberto reduziu meu oxigênio às 3h15 da madrugada. Eu fingi estar dormindo e ouvi ele confessando ao telefone que estava me matando para pagar dívidas de 400 mil reais.
Ana ficou pálida. Mãe, você tem certeza absoluta? Tenho. Ele disse textualmente. Esta é a última vez que você respira com facilidade, mãe. E depois ligou para alguém dizendo que estava feito. Carmen confirmou. Doutora Ana, encontrei exatamente o que sua mãe está dizendo. O equipamento foi deliberadamente alterado. Ana respirou fundo, processando a informação como médica e como filha. Mãe, isso é tentativa de homicídio. Precisamos chamar a polícia imediatamente. Ana, Dr. Eduardo já veio aqui esta manhã. Já alteramos o testamento, removendo Roberto completamente da herança. Mas quero mais do que isso. Quero que ele confesse na frente de vocês duas. Como? Vamos fingir que estou piorando novamente. Vocês saem do quarto e eu vou provocar Roberto até ele admitir o que fez. Vocês ficam escondidas ouvindo e gravando tudo. Carmen assentiu determinada. Dona Márcia, eu apoio totalmente. O que esse rapaz fez é imperdoável. Ana pegou seu celular. Vou gravar tudo. Como médica, posso atestar oficialmente tudo o que acontecer. Perfeito. Agora vamos representar que estou passando mal novamente. Ana abriu a porta e chamou Roberto de volta. Ele entrou ansioso. Roberto, o quadro da mamãe está instável. Vou descer para falar com o cardiologista. Carmen, você pode ficar de olho nos sinais vitais? Claro, doutora Ana. Ana saiu do quarto, mas ficou do lado de fora com Carmen, deixando a porta entreaberta. Elas tinham uma visão parcial do quarto e podiam ouvir tudo perfeitamente. Roberto se aproximou da minha cama. Mãe, você está se sentindo pior? Comecei minha representação. Roberto, eu acho que estou morrendo. Os olhos dele se iluminaram por um segundo. Não fala assim, mãe. Você vai ficar bem. Não, filho. Eu sinto que meu tempo está chegando. Por isso preciso te falar uma coisa importante. O que é, mãe? Sobre a herança, Roberto. Sobre a empresa. Ele se inclinou mais perto, interessado. O que tem a empresa? Eu sei que você precisa de dinheiro. Ouvi você falando ao telefone sobre dívidas. Roberto ficou tenso. Que dívidas, mãe? Não sei do que você está falando. Roberto, seja honesto comigo. Quanto você deve? Ele hesitou. Depois suspirou. 400 mil, mãe. Eu me meti com gente perigosa. Eles vão me matar se eu não pagar. E o que você pretende fazer? Roberto olhou ao redor, verificando se estávamos sozinhos. Mãe, quando você não estiver mais aqui, eu vou herdar tudo, né? A empresa vale milhões. E você está esperando eu morrer para resolver seus problemas? Mãe, não é assim que funciona. Você já viveu sua vida. Construiu seu império. Agora é minha vez. Roberto, disse eu, olhando diretamente nos olhos dele. Você fez alguma coisa para acelerar minha morte? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, lutando internamente. Mãe, você está delirando por causa dos remédios. Roberto, responde à pergunta. Você mexeu no meu oxigênio esta madrugada? A expressão no rosto dele mudou completamente. Por alguns segundos, vi o verdadeiro Roberto, frio, calculista, sem remorso. E se eu mexei? Disse ele finalmente. Você mesmo disse que está morrendo. Só acelerei o processo. Ana e Carmen ouviram tudo do corredor. Meu filho havia acabado de confessar oficialmente que tentou me assassinar. Era a hora da grande revelação. O silêncio no quarto foi quebrado apenas pelo som dos equipamentos médicos. Roberto havia acabado de confessar que tentou me assassinar. E por alguns segundos ficou ali parado, como se não acreditasse no que tinha dito. E se eu mexi? Repetiu ele, dessa vez com mais convicção. Mãe, você não entende a situação em que eu estou. Esses caras não brincam. Eles já quebraram o braço de um cara que devia metade do que eu devo. Eu o encarei com uma mistura de tristeza e nojo. Roberto, você está admitindo que tentou me matar? Eu acelerei algo que ia acontecer de qualquer forma, disse ele, começando a andar de um lado para o outro. Você tem problemas cardíacos, está internada. Eu só ajudei um pouco. Ajudou como? Roberto parou de andar e me olhou diretamente. Reduzi seu oxigênio durante a madrugada. Não muito.
Só o suficiente para que parecesse uma complicação natural. Meu coração estava disparado, mas mantive a voz calma. E achou que ninguém ia descobrir? Ninguém ia mesmo. Hospitais estão cheios de gente morrendo de complicações. Você seria só mais uma estatística. A frieza na voz dele me chocou profundamente. Este não era mais o menino que eu havia criado. E depois? Qual era seu plano depois que eu morresse? Roberto voltou a se animar, como se estivesse apresentando um projeto de negócios. Simples. Eu herdaria a empresa, venderia rapidamente para ter dinheiro líquido, pagaria minha dívida e ainda sobraria muito para mim. E Ana? Sua irmã não teria direito a nada? Ele deu de ombros. Ana vive em São Paulo, trabalha como médica. Ela nem liga para negócios. Eu daria alguma coisa para ela ficar quieta, tipo uns 200 mil, e ficaria com o resto. 200 mil de uma herança de 10 milhões? Mãe, Ana sempre foi a filhinha do papai. Você sempre deu mais atenção para ela do que para mim. Agora é minha vez de ter o que mereço. A conversa estava tomando um rumo que me deixava cada vez mais enojada. Roberto não só estava tentando me matar, como já havia planejado como enganar a própria irmã. Roberto, você não sente nem um pouco de remorso pelo que fez? Ele me olhou como se eu tivesse feito uma pergunta idiota. Remorso? Mãe, você vai morrer mesmo mais cedo ou mais tarde. Eu só preciso do dinheiro agora. Se eu não pagar essa dívida em uma semana, eles vão me matar. E você acha que sua vida vale mais que a minha? Eu tenho 32 anos. Você tem 58. Eu tenho muito mais tempo pela frente. Nesse momento, decidi que havia ouvido o suficiente. Era hora de mostrar minha carta na manga. Lentamente comecei a me sentar na cama. Roberto me olhou confuso. Mãe, o que você está fazendo? Deita aí, você está passando mal. Continuei me sentando, ajeitando os travesseiros atrás das costas. Minha respiração estava completamente normal. Minha cor havia voltado. Roberto, disse eu com voz firme e clara, tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Mãe, você está estranha. Deita aí. Sorri para ele. Um sorriso que deve ter parecido assustador. Surpresa, filho ingrato. Roberto me olhou sem entender. Como assim, surpresa? Eu ouvi tudo, Roberto. Cada palavra que você disse ao telefone durante a madrugada. Ouvi quando você admitiu que me devia 400 mil reais. Ouvi quando você disse que era o melhor investimento da sua vida. Ouvi quando você planejou vender minha empresa. O rosto de Roberto foi perdendo a cor gradualmente. Mãe, você estava dormindo. Eu estava fingindo, Roberto. Fingi quando você reduziu meu oxigênio. Fingi quando você sussurrou no meu ouvido. Fingi quando você beijou minha testa falsamente. Roberto começou a tremer. Isso é impossível. Você estava inconsciente. E fingi agora também, quando você confessou tudo novamente. Nesse momento, Ana e Carmen entraram no quarto. Ana estava com o celular na mão, claramente tendo gravado toda a conversa. Oi, Roberto, disse Ana friamente. Chegamos bem na hora da sua confissão. Roberto olhou para a irmã, depois para Carmen, depois para mim, entendendo finalmente que havia caído em uma armadilha. Vocês estavam escutando? Cada palavra, confirmou Carmen. E como enfermeira com 20 anos de experiência, posso atestar que você confessou tentativa de homicídio qualificado contra sua própria mãe. Ana mostrou o celular. E eu gravei tudo. Como médica, posso confirmar que sua confissão é válida e que você demonstra plena consciência de seus atos. Roberto começou a entrar em pânico. Não. Vocês não entendem. Eu não ia realmente matar ela. Só ia o quê, Roberto? Perguntei, levantando da cama completamente. Só ia acelerar minha morte para pagar suas dívidas de jogo? Mãe, por favor, me escuta. Escutei você a noite inteira, filho. E escutei o suficiente para saber exatamente quem você realmente é. Roberto olhou para as 3 mulheres no quarto e percebeu que não tinha escapatória. Sua cara de surpresa e desespero valeram cada segundo de terror que ele me causou. Roberto ficou parado no meio do quarto, olhando para nós 3 como um animal encurralado. Suas mãos tremiam visivelmente,
e o suor escorria pela sua testa. Mãe, por favor, deixa eu explicar, começou ele, com voz trêmula. Explicar o quê, Roberto? Interrompi, ficando de pé completamente. Explicar como você planejou friamente meu assassinato? Explicar como você ia enganar sua irmã após minha morte? Ana se aproximou dele, ainda segurando o celular com a gravação. Roberto, como médica, preciso que você entenda a gravidade do que fez. Reduzir o oxigênio de um paciente cardíaco é tentativa de homicídio qualificado. Ana, você não entende a situação, tentou Roberto. Entendo perfeitamente, cortou Ana. Você tentou matar nossa mãe por dinheiro. Não há nada mais claro que isso. Carmen se posicionou perto da porta, impedindo qualquer tentativa de fuga. Senhor Roberto, em 20 anos trabalhando neste hospital, nunca vi algo tão covarde quanto o que o senhor fez. Roberto começou a entrar em desespero. Vocês não entendem! Eles vão me matar se eu não pagar. São agiotas profissionais, gente perigosa. E você achou que a solução era matar sua própria mãe? Perguntou Ana, incrédula. Eu não ia matar, só ia acelerar o que já ia acontecer naturalmente. Roberto, disse eu firmemente, pare de mentir. Você confessou há 5 minutos que reduziu meu oxigênio propositalmente para me matar. Nesse momento, Dr. Eduardo apareceu na porta do quarto, carregando uma pasta de documentos. Márcia, como você está? Vim trazer os documentos que você pediu. Roberto olhou para o advogado com desespero crescente. Dr. Eduardo? Que documentos? Doutor. Eduardo entrou no quarto e me cumprimentou calorosamente. Márcia, que alívio ver você bem. Quando você me ligou ontem de madrugada, fiquei muito preocupado. Que ligação? Perguntou Roberto, começando a entender que havia mais coisas acontecendo. Roberto, disse eu calmamente. Enquanto você estava planejando minha morte, eu estava planejando minha defesa. Dr. Eduardo abriu a pasta. Roberto, preciso informar que sua mãe alterou completamente seu testamento esta manhã. Você foi removido como herdeiro de todos os bens. O rosto de Roberto ficou branco como papel. O quê? Isso não pode ser verdade? É verdade sim, confirmou o Dr. Eduardo. O documento foi registrado em cartório às 7 horas desta manhã, com 2 testemunhas presentes. Está tudo legal e válido. E quem vai herdar? Gaguejou Roberto. Ana se adiantou. Eu, Roberto. Mamãe transferiu tudo para mim, porque confiou que eu cuidaria melhor dos negócios da família. Roberto se sentou pesadamente na poltrona, colocando as mãos na cabeça. Isso não pode estar acontecendo. Ah, mas está, disse eu. E tem mais. Carmen, pode contar para Dr. Eduardo o que você encontrou no equipamento de oxigênio? Carmen se dirigiu ao advogado. Dr. Eduardo, encontrei o equipamento de oxigênio da Dona Márcia deliberadamente alterado esta manhã. O fluxo havia sido reduzido pela metade durante a madrugada. E Roberto confessou ter feito isso, acrescentou Ana, mostrando o celular. Tenho tudo gravado aqui. Dr. Eduardo balançou a cabeça, impressionado. Roberto, você se dá conta de que cometeu tentativa de homicídio qualificado contra sua própria mãe? Dr. Eduardo, o senhor me conhece desde criança, implorou Roberto. Eu nunca faria mal à minha mãe. Aparentemente faria sim, respondeu o advogado friamente. E fez. Roberto se levantou abruptamente. Vocês não podem provar nada. É a palavra de vocês contra a minha. Ana riu ironicamente. Roberto, eu sou médica. Carmen é enfermeira há 20 anos. Dr. Eduardo é advogado há 30 anos. E temos sua confissão gravada. Contra o que exatamente você vai argumentar? Além disso, acrescentou Carmen, solicitei o relatório técnico do equipamento de oxigênio. Ele registra automaticamente todas as alterações com data, hora e duração. Às 3h15 da madrugada, o fluxo foi manualmente reduzido de 4 para 2 litros por minuto. Roberto se desesperou completamente. Vocês armaram tudo isso? É uma conspiração contra mim. Conspiração? Perguntei, me aproximando dele. Roberto, você tentou me assassinar por R$400.000. A única conspiração aqui foi a sua, contra a minha vida. E agora? Disse Dr. Eduardo.
Você vai responder legalmente por isso. Já preparei toda a documentação para apresentar às autoridades. Roberto olhou para cada uma de nós, percebendo que não havia escapatória. Suas pernas falharam e ele se sentou novamente, colocando o rosto nas mãos. Minha vida acabou, murmurou ele. Os agiotas vão me matar, e agora vocês vão me entregar para a polícia. Deveria ter pensado nisso antes de tentar matar sua mãe, disse Ana sem piedade. Roberto, disse eu finalmente, você mesmo escolheu este caminho. Agora vai arcar com as consequências de suas escolhas. Naquele momento, duas coisas ficaram claras para Roberto. Ele havia perdido toda a herança e estava prestes a ser preso por tentativa de homicídio. O filho que tentou me matar descobriu que subestimou completamente sua mãe. Dr. Eduardo pegou seu celular e discou um número. Vou ligar para a segurança do hospital primeiro, depois para a polícia. Roberto se levantou bruscamente da poltrona. Não, por favor, não chamem a polícia. Eu posso explicar tudo. Explicar o quê, Roberto? Perguntei friamente. Que você tentou me assassinar? Já explicou isso muito bem na gravação da Ana. Mãe, eu estava desesperado. Você não entende o que esses caras são capazes de fazer. Ana se posicionou entre Roberto e a porta. E você achou que matar nossa mãe era a solução? Roberto, você precisa de ajuda psicológica séria. Dr. Eduardo terminou a ligação. A segurança já vem subindo. Márcia, você tem certeza de que quer prosseguir com isso? Olhei para meu filho, que estava ali tremendo, suando, completamente desesperado. Por um segundo, meu coração de mãe quase amoleceu, mas então me lembrei das palavras que ele havia dito. Esta é a última vez que você respira com facilidade, mãe. Tenho certeza absoluta, Eduardo. Roberto cruzou uma linha que não tem volta. 2 seguranças do hospital entraram no quarto. Carmen explicou rapidamente a situação para eles. Senhor Roberto, disse um dos seguranças, precisa vir conosco. A polícia está a caminho. Não, eu não vou sair daqui, gritou Roberto, se encostando na parede. Vocês não podem me prender sem ordem judicial. Ana se aproximou dele com autoridade médica. Roberto, você está sendo detido por tentativa de homicídio. Como médica, posso confirmar que você confessou ter alterado deliberadamente o equipamento de suporte vital de um paciente cardíaco. Ana, pelo amor de Deus, você é minha irmã. Exatamente por isso que estou tão revoltada, respondeu Ana com lágrimas nos olhos. Como você pôde tentar matar nossa mãe? Como? Nesse momento, 2 policiais civis entraram no quarto. Dr. Eduardo imediatamente se apresentou e começou a explicar a situação. Delegado Silva, disse ele, sou advogado da família e tenho aqui toda a documentação do caso. Tentativa de homicídio qualificado contra a própria mãe. O delegado, um homem experiente de uns 50 anos, olhou para Roberto com nojo. Em 30 anos de polícia já vi muita coisa, mas filho tentando matar a mãe ainda me impressiona. Roberto tentou uma última cartada. Delegado, eu posso explicar tudo. Minha mãe está doente, está delirando por causa dos remédios. Carmen se adiantou. Delegado, sou enfermeira há 20 anos. A dona Márcia está completamente lúcida. E tenho aqui o relatório técnico do equipamento de oxigênio que comprova a alteração deliberada. Ana mostrou seu celular. E eu tenho a confissão completa dele gravada. Sou médica cardiologista e posso atestar que ele sabia exatamente o que estava fazendo. O delegado pegou o celular e ouviu parte da gravação. Sua expressão ficou cada vez mais séria. Roberto Silva, disse ele formalmente. Você está preso por tentativa de homicídio qualificado contra sua mãe, Márcia Silva. Tem o direito de permanecer calado e de ter um advogado. Não! Gritou Roberto. Vocês não entendem. Eu vou morrer se não pagar essa dívida. Os agiotas vão me matar. Então você deveria ter procurado a polícia para denunciar a extorsão, respondeu o delegado secamente. Não tentar assassinar sua mãe. Enquanto os policiais colocavam as algemas em Roberto, ele olhou para mim com desespero. Mãe, por favor, pelo amor que você sempre teve por mim. Levantei da cama e me aproximei dele uma última vez. Roberto,
O amor que eu tinha pelo meu filho morreu quando você sussurrou no meu ouvido que era a última vez que eu respiraria. Mãe, o Roberto que eu conhecia nunca tentaria me matar por dinheiro. O homem que está aqui é um estranho para mim. Dr. Eduardo entregou toda a documentação para o delegado. Aqui estão todas as provas. Confissão gravada, relatório técnico do equipamento, testemunho médico e de enfermagem e a alteração do testamento que foi feita preventivamente. O delegado revisou rapidamente os documentos. Caso bem documentado. Raramente vejo evidências tão completas. Enquanto levavam Roberto algemado, ele gritava no corredor. Mãe, você me condenou à morte. Os agiotas vão me matar na cadeia. Roberto, gritei de volta. Você se condenou quando tentou me matar. Agora enfrente as consequências das suas escolhas. Depois que Roberto foi levado, o quarto ficou em silêncio. Ana se sentou na poltrona e começou a chorar. Mãe, ainda não acredito que o Roberto fez isso. Me sentei na cama e abracei minha filha. Ana, às vezes as pessoas que amamos nos mostram quem realmente são da pior forma possível. Dr. Eduardo guardou os documentos. Márcia, você foi muito corajosa e muito inteligente. Carmen verificou meus sinais vitais uma última vez. Dona Márcia, a senhora deve estar exausta emocionalmente. Estou, Carmen, mas também estou aliviada. Agora posso me recuperar em paz, sem me preocupar se meu próprio filho vai tentar me matar durante a noite. A justiça havia sido feita. Roberto pagaria pelo que tentou fazer, e eu poderia reconstruir minha vida ao lado de quem realmente me amava. 6 meses depois daquele dia terrível no hospital, eu estava sentada no meu escritório, assinando os últimos documentos da transferência oficial da empresa para Ana. Minha recuperação física havia sido completa, mas as cicatrizes emocionais ainda doíam. Dr. Eduardo estava comigo, finalizando toda a papelada legal. Márcia, com isso a transferência fica oficialmente concluída. Ana agora é a proprietária de 100% da empresa. Obrigada, Eduardo, por tudo que você fez naquele dia e por me ajudar a reconstruir tudo depois. Ana entrou no escritório, vindo de São Paulo, onde havia fechado seu consultório para se mudar definitivamente para cá e assumir os negócios da família. Mãe, como você está se sentindo hoje? Bem melhor, filha. Saber que a empresa está em suas mãos me dá uma paz que não sentia há anos. Nos últimos meses, Ana havia provado ser uma administradora excepcional. Combinando sua formação médica com cursos intensivos de gestão empresarial, ela estava modernizando toda a empresa e aumentando os lucros. Mãe, tenho uma notícia sobre Roberto, disse Ana, sentando-se na poltrona em frente à minha mesa. Meu estômago se contraiu. Desde o julgamento, 3 meses atrás, eu tentava não pensar no meu filho mais velho. O que aconteceu? Ele foi condenado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. O juiz disse que a frieza e premeditação do crime foram fatores agravantes. Dr. Eduardo confirmou. A confissão gravada e as evidências técnicas tornaram impossível qualquer defesa. O advogado de Roberto tentou alegar surto psicótico, mas os peritos confirmaram que ele estava plenamente consciente de seus atos. E os agiotas? Perguntei. A polícia conseguiu rastreá-los através das ligações de Roberto. Eles foram presos por extorsão e formação de quadrilha. Ironicamente, Roberto acabou ajudando a desmantelar o esquema, explicou Ana. Suspirei profundamente. Pelo menos algo de bom saiu dessa tragédia. Carmen, que havia se tornado uma amiga próxima desde aquele dia, entrou no escritório trazendo café para todos nós. Dona Márcia, como está o coração hoje? Fisicamente perfeito. Emocionalmente, ainda em processo de cura. Carmen se sentou conosco. Nos últimos meses, ela havia se tornado quase parte da família, visitando-me regularmente e acompanhando minha recuperação emocional. Dona Márcia, posso fazer uma pergunta que sempre me intrigou? Claro, Carmen. Como a senhora conseguiu manter a calma naquela noite, sabendo que seu filho estava tentando matá-la? Refleti por alguns segundos antes de responder. Carmen, acho que foi uma combinação de choque, instinto de sobrevivência e principalmente decepção. Quando você percebe que alguém que você ama é capaz de te matar por dinheiro, algo dentro de você simplesmente se desliga.
Ana segurou minha mão. Mãe, você foi a mulher mais corajosa que já vi. A forma como você planejou tudo, como manteve a calma. Ana, eu não tive escolha. Era minha vida ou deixar Roberto se safar impune. Dr. Eduardo concordou. Márcia, você transformou uma situação de vítima em uma situação de justiça. Poucos teriam essa presença de espírito. Olhei pela janela do escritório, vendo a movimentação da fábrica que meu marido e eu havíamos construído juntos décadas atrás. Sabem o que mais me dói? Disse eu. Não é o fato de Roberto ter tentado me matar. É saber que ele era capaz disso o tempo todo, e eu nunca percebi. Mãe, algumas pessoas escondem muito bem sua verdadeira natureza, consolou Ana. É verdade, mas agora sei que posso confiar completamente em você, Ana. E isso me dá forças para seguir em frente. Carmen se levantou. Dona Márcia, preciso voltar para o hospital, mas queria dizer uma coisa. A senhora me ensinou que nunca devemos subestimar a força de uma mãe quando ela precisa se proteger. Depois que Carmen saiu, ficamos em silêncio por alguns minutos. Eduardo, disse eu finalmente, você acha que fiz a coisa certa? Entregar meu próprio filho para a polícia? Márcia, você fez a única coisa certa. Roberto cruzou uma linha imperdoável. Se você não tivesse agido, ele poderia ter tentado novamente. Ana concordou. Mãe, Roberto mostrou que era capaz de matar por dinheiro. Não havia como confiar nele nunca mais. Levantei da cadeira e caminhei até a janela. Lá embaixo, os funcionários trabalhavam normalmente, sem saber do drama que havia quase destruído a empresa meses atrás. Ana, promete uma coisa para mim? O que for, mãe. Promete que nunca vai deixar o dinheiro mudar quem você é. Que vai sempre lembrar que família vale mais que qualquer quantidade de dinheiro. Ana se levantou e me abraçou forte. Prometo, mãe. O que o Roberto fez me ensinou que o dinheiro pode revelar o pior das pessoas. Mas também pode fazer o bem, se usado com sabedoria. Dr. Eduardo guardou os documentos. Márcia, você reconstruiu sua vida e salvou sua empresa. Pode se orgulhar disso. Olhei para minha filha, que estava assumindo os negócios com tanta competência, e para Dr. Eduardo, que havia sido meu anjo da guarda naquele dia terrível. Vocês sabem o que descobri nessa experiência? Disse eu, sorrindo pela primeira vez em meses. Que às vezes perdemos um filho, mas ganhamos uma família verdadeira. A empresa estava segura, Roberto estava pagando por seus crimes, e eu havia aprendido a valorizar ainda mais as pessoas que realmente me amavam. A vida me ensinou que, às vezes, as maiores traições vêm de quem menos esperamos. Mas também me ensinou que a força de uma mãe, quando precisa se defender, não conhece limites. E eu havia sobrevivido para contar essa história.